Oportunidades. Apoio cultural. Usina de imagem. Pichação, grafite, arte de rua, os recados urbanos de uma cidade. Olá, o programa Oportunidades está começando e é sobre este assunto que nós vamos falar agora. A gente sabe que existe muita comunicação visual principalmente, em uma cidade. A gente vê aí, além da pichação, do grafite, as propagandas, as placas de lojas, sinalização de trânsito, sinalização vertical, horizontal, as cores de um semáforo, por exemplo. A cidade fala, a gente só precisa entender. E para falar sobre este assunto, eu quero apresentar aqui os nossos convidados. Eu apresento primeiro o Ficore Cabeleira. Ficore é grafiteiro e músico, não é isso mesmo, Ficore? Exatamente. Tudo bem, graças a Deus. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. A gente que agradece sua presença aqui. Tem muito o que falar, muito para mostrar também a sua arte aqui no programa Oportunidades. Eu apresento agora a arquiteta e urbanista Eliana Kuster. Tudo bem mais uma vez com a gente aqui, Eliana? Tudo bem, mais uma vez falando de cidade, dessa vez de um aspecto um pouco mais lúdico do que os aspectos mais duros. Vai falar da coisa que você mais gosta, né? Que faz parte da sua pesquisa de doutorado, não é isso? A arte na cidade, o lugar da arte na cidade. Ok, muito obrigado, viu, Eliana, pela sua presença aqui. Apresento também o arquiteto e urbanista Greg Repisode, também aqui com a gente mais uma vez. Tudo bom, Greg? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado novamente por estamos aqui juntos, né? Ok, e é um assunto também que te agrada, né? Sim, acho que o arquiteto e urbanista gosta dessa comunicação visual que acontece na cidade. A complexidade da cidade. Ok, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Muito bem, sobre os recados urbanos de uma cidade é o assunto de hoje. O programa Oportunidades já está no ar. Quero fazer uma pergunta única para iniciar a nossa conversa. A pergunta é o seguinte: o que uma cidade é capaz de nos falar? E essa pergunta não é minha, essa pergunta é da Eliana, dentro da pesquisa que ela fez, né, Eliana? Eu vou repetir essa pergunta, vou refazer essa pergunta para você. O que uma cidade é capaz de nos falar, Eliana? Vou começar com você. Pois é, cada vez eu me surpreendo mais com o que a cidade é capaz de nos falar, né? Na realidade, você falou que era uma pesquisa de doutorado, não é exatamente isso. Meu doutorado foi em cinema, foi relação entre cinema e cidade. Mas é um vídeo que eu fiz dentro do programa de doutorado, que eu chamei de Recados Urbanos, coincidentemente, e que era exatamente isso, né? Eu tentava sistematizar essas falas que estão aí corriqueiramente no espaço urbano e a gente nem sempre presta atenção. Seja porque a gente passa muito apressado, seja porque a gente já naturalizou, né? As placas de trânsito são um excelente exemplo. A gente entende o significado, aquela pedagogia, o que eu chamo de uma pedagogia do viver urbano. Absorve, mas não presta muita atenção. A gente já naturalizou, né? E isso acontece com várias dessas falas urbanas e elas vão se tornando cada vez mais fortes, cada vez mais prementes. E isso me interessa, né? Esses recados que a cidade manda, essas falas que a cidade coloca nas suas ruas, nas suas avenidas diariamente, seja da publicidade, da arte, das placas. Qualquer tipo de intervenção. Dos cartazes indignados, né? Dos bilhetinhos. Isso é bem interessante da gente prestar atenção. Ok, Greg, a sua visão também sobre esses recados, sobre o que a cidade é capaz de nos falar? É muito interessante porque a cidade ela é um local aberto, né? A cidade é livre, né? O meio público ele é o local livre onde as pessoas têm para se expressar publicamente, né? Não só como recados, mas pessoalmente também, né? A sua atuação no meio urbano é uma forma de expressão, a sua presença de estar lá, indo, vindo, comprando, saindo com os amigos, já é uma forma de expressão. Até o ritmo do trânsito também, Até o ritmo do trânsito. E essa expressão, ela se expressa, né, o estresse que você tem no trânsito, né, ou até mesmo a sua calma ao lidar com as pessoas. Isso tudo é uma forma de expressão nesses, né, e a cidade, ela mostra muito isso para você. E o grafite, diferentemente das placas de trânsito, né, como toda forma de arte urbana, ela é justamente interessante porque ela choca. Você não está acostumado com ela, você está passando e de repente percebe uma coisa nova, que não é uma placa pré-definida. E aquilo chama a sua atenção e para alguns não deveria estar ali, né? Tem gente que pensa assim, né? Tem gente que pensa assim, tem gente que age como, não, isso é um absurdo, é um vandalismo, mas esquece que por trás daquilo existe uma pessoa que está lá passando uma mensagem,
né? E muitas vezes a pessoa nem sequer está se interessada pela mensagem, nem sequer lê a mensagem, né? Agora o Ficório, que é o artista que está aqui também, né? Um dos artistas que eu considero os arquitetos grandes artistas também, mas na sua visão, Ficório, o que a cidade quer nos dizer também? É um universo, né, de falas, né, um universo de possibilidades que a cidade tem e que a todo tempo está efêmero, né, está se transformando, está mudando. Mas eu acho que o mais interessante dessas falas da cidade é que ela se faz real, se faz eficaz perante o entendimento e a absorção da própria pessoa que está se relacionando com a cidade, entendeu? Então, de modo que algo pode fazer sentido, algo pode ser percebido ou não, né? Então, sim, é muito complexo, é muito amplo, né? Mas a cidade tem muitas vozes e que também referem-se a identidades também, né? Acho que cada expressão da cidade, cada voz dessas cidades, né? Ela tem um pouco de identidade, um pouco de cultura que determina essa relação de quem está passando, de quem está entendendo, de quem está olhando, de quem está escutando. E tem a questão que o Greg colocou aí da diferenciação do que é vandalismo, do que é arte, ou se você também não tem essa concepção de pichação ser vandalismo ou algum tipo de intervenção ser vandalismo. A intervenção ilegal em si, né, que é feita sem o consentimento de um proprietário e tal, ela já, dentro da lei, ela já é vandalismo. Então, acho que a lei está aí, está colocada, então não tem como discutir tanto, ficar batendo tanto nessa tecla da lei, porque o próprio grafite, a própria intervenção que é feita fora da lei, muitas vezes ela tem a própria intenção mesmo de estar fora da lei, ela não está muito determinada a discutir ou ser legalizada aquele tipo de expressão, porque o fato de ser legalizado também tem os seus pontos positivos para quem faz, tem os seus porquês, né? Então, de fato, o cidadão pode questionar uma lei, né? Através até das suas atitudes, como vocês fazem, por exemplo. Exatamente, porque hoje existem muitas correntes assim, dentro da arte de rua, né? O grafite, a pichação, que são coisas em tese iguais, é a mesma coisa, só que feitas de maneiras diferentes, com propósitos diferentes. Então, existem pessoas que fazem intervenções urbanas que estão determinadas e dispostas a discutir a legalidade disso, né? Que querem de fato que seja legalizado, que seja autorizado, e outras que não, que querem andar na contramão mesmo, que pelo fato de ser ilegal é que é bom, é que é uma motivação a mais para fazer, entendeu? Sobre essa questão de vandalismo, arte, Eliana, porque muita gente diferencia e muito, né, a pichação do grafite. Sim. Só que eu vejo pichação como, dependendo do tipo de pichação, eu sou meio comportado dentro dessa visão estética que vocês têm. Mas eu vejo assim, a pichação não como eu vejo o grafite. Eu gosto muito mais do grafite. Aí acho que a gente tem que separar o que é estética, o que é a lei e o que é a expressão, né? São coisas diferentes. Se você me mostra uma pichação e um grafite, há uma probabilidade muito maior de que eu goste mais do grafite, o que não diminui a expressão da pichação, né? E como o Ficório falou muito bem, o próprio fato daquilo chocar, daquilo agredir, já está indo ao encontro do objetivo de quem optou por aquela forma de expressão. Quando, academicamente, fora do âmbito da lei, quando a gente estuda pichação e grafite, a gente não separa, né? A gente considera todas essas manifestações como expressões na cidade, né? É claro que um grafite autorizado, ele está expressando uma determinada coisa, muitas vezes até imagino que possa ter sido combinada com antecedência, possa ter sido conversada com o proprietário do imóvel, do muro, da parede, da fachada. Uma pichação não, mas isso não a invalida como forma de expressão urbana. Por exemplo, no meu caso, eu gosto mais do grafite, como eu falei. Eu considero algumas pichações, dependendo da forma, como vandalismo, mas eu luto até o fim para dar liberdade de expressão para qualquer pessoa fazer esse tipo de intervenção. Exatamente, até porque questão de gosto, a expressão você gosta muitas de um tipo vezes... de comida, eu gosto de outro, mas se dá liberdade para as pessoas se alimentarem. E a expressão muitas vezes, o objetivo dela é agredir, é mostrar
que determina uma parcela da população que não é vista, encontra aquilo como maneira de colocar a tua expressão na rua, né? Muitas vezes a pichação ela é feita como um grito de, olha, eu tô aqui. A gente vai ver que algumas pichações são gostosas, são agradáveis de ver, né? Então, o que eu falo aqui, eu mudo muito esse tipo de concepção por causa disso. O Greg tem também comentário a falar sobre essa questão, já virou uma polêmica logo no início do programa aqui. Realmente é uma questão complexa, a questão da pichação e do grafite. Como a Eliana colocou, né, a expressão da pichação, ela é importante, porque se você elimina isso, muitas vezes você elimina a forma de expressão de uma parcela da população que só tem essa forma de expressão. É a única maneira que ela consegue ser vista, né? E também não podemos eliminar ela porque muitos grafiteiros conhecidos começaram através dela e não escondem, né? Um exemplo é os Gêmeos de São Paulo, que são grandes grafiteiros nacionais e que dizem abertamente que quando começaram com pichações simples. O contrário também existe. Também temos aqui o Smoke, que é um grafiteiro baiano, mas praticamente naturalizado capixaba, pela arte urbana aqui, que falou, não, eu quis começar na legalidade, comecei pintando o muro da minha própria casa para eu desenvolver a minha técnica. Então, os dois existem, né? E você não deve invalidar um ou outro, mas devemos também ter consciência, como o Fiore colocou, né, que quando você tem uma legalidade, quando você trabalha, né, a sua arte é até mais valorizada, né, pela população no âmbito geral, porque a pessoa vê que procurou, né, me procurou, buscou a autorização, produziu isso, que importante. É verdade. Olha só, eu separei uma reportagem que a TV Educativa fez com o Ficore, e eu ia colocar nesse primeiro bloco, eu vou deixar para o segundo bloco, para a gente ter tempo para fazer comentários a respeito do seu trabalho, viu, Ficore? Eu vou pedir logo agora o primeiro intervalo, para a gente, na volta, mostrar esse trabalho do Ficore. Vamos fazer nosso primeiro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Até já! Voltamos com oportunidades, nós estamos falando hoje sobre intervenções urbanas, os recados urbanos de uma cidade. Eu estou aqui com o artista, o grafiteiro Ficore e os arquitetos Eliana Custer e Greg Repisold. E nesse início de bloco eu quero mostrar o trabalho que o Ficore tem pelas ruas, não só daqui de Vitória, do Brasil, mas lá fora também, na Itália, né, Ficore? Exato. Essa reportagem foi feita pela Natália Zuccolotto com imagens de Jonas Braga, uma reportagem que ela tem um tempo até interessante, eu tive que condensar para apresentar aqui para vocês e para os nossos telespectadores. Vamos ver. E meio fios nos pés se deparam com várias fitas e andam, pisam sobre ilusões, já não sabe se vão onde pretendem chegar, mas já sabe que o bom é poder caminhar, tipo nota de jazz, e cada compasso da vida ser livre criando nós. Muita gente pode não conhecer o Ficore pessoalmente, mas é bem provável que você já tenha cruzado por algumas de suas artes pelos espaços urbanos de Vitória. O grafite entrou na minha vida mais ou menos uns 15 anos atrás, né, em que eu fazia assinaturas e posteriormente, de forma natural, fui me envolvendo cada vez mais, conhecendo pessoas, observando melhor as cidades por onde eu passava e intervindo nesses espaços também, né. Foi dessa forma como tudo começou. Eu já tinha uma bagagem já de desenho, que desde criança eu gostava de desenhar, tinha influência da minha irmã, tinha influência da própria cidade, que eu absorvia muitas coisas que tinham de intervenção. Seu talento o levou até a Europa, através do festival Espírito Mundo, onde trocou experiências com artistas da Itália e Inglaterra, participando de exposições, shows e ministrando oficinas. Um dos momentos mais marcantes aconteceu na cidade de Espinoso, na Itália, onde uma de suas obras, de 3 metros de altura por 15 de largura, foi tombada como patrimônio cultural da cidade. E dentro dessa programação inteira, eu fui convidado nessa cidade de Espinoso para fazer uma intervenção. Fiz uma homenagem ao lobo, que é símbolo da região de Lucânia,
E eu queria deixar um presente para a cidade, de forma que eles pensassem depois no valor daquilo ali e lembrassem da gente aqui do Brasil. Quando eu fiz o Lobo, a comunidade começou a ver aquilo ali. Foi um negócio assim muito especial, que a galera começava a bater foto, filmar, a criançada rodeou o mural e pessoas andavam distâncias grandes, assim, iam de carro para visitar aquele painel. Então foi uma relação muito legal. E a prefeitura da cidade, observando o poder que aquela obra estava tendo sobre as pessoas, naquele contexto todo, me convidou para estar recebendo esse título, né, de que aquela obra passou a ser um patrimônio cultural dessa cidade. De volta à terra capixaba, uma de suas intervenções fica no bairro de Jardim Camburi. A arte chama a atenção e agrada quem passa pelo local. A arte não é só pegar um papel e começar a pintar, a desenhar. A arte também é artizar pelas ruas. Tem vezes que eu chego aqui e fica até difícil pintar, porque a galera começa a conversar demais e eu gosto de dar atenção. Acho que isso é um fator muito legal do grafite, que é esse fato de você proporcionar esse contato, proporcionar o envolvimento das pessoas que não são artistas, que às vezes nunca pararam para pensar sobre uma arte, para falar a respeito de uma arte, e tem aquela oportunidade de estar do lado de um artista, de ver aquela obra acontecer, né? Então isso que faz o grafite ser especial. MC, compositor, grafiteiro, artista plástico e produtor cultural. Ficori respira a arte das ruas. Ele sabe que viver da arte no Brasil e no mundo não é fácil, mas quem tem o dom não sabe viver de outra forma. Muito bom, muito bom. Parabéns, né, Ficori? Gostei muito. Obrigado. E você fala, pelo menos repórter, coloca aí que você absorve a cidade. É assim mesmo que você sente? Eu tenho até um problema isso, porque quando eu ando assim na cidade eu não consigo relaxar muito minha mente não, né? Eu fico olhando para tudo. É seu ateliê, né? Tem uma assinatura ali lá no alto do prédio, a minha vista vai procurando, já é um sensor natural, assim, né? De procurar essas intervenções, principalmente relacionadas à intervenção com tinta, né? Escrita, pintura, isso é o que mais me chama a atenção na rua. Eliana, isso é normal de um artista absorver a cidade? Você percebe isso também? É normal, é normal. Os artistas são a antena da raça, né? É verdade. Já é um dito bastante verdadeiro e realmente, assim, a sensibilidade para a produção de arte, ela tem que estar com os canais abertos, né? E a cidade, ela tem sido cada vez mais, desde palco à inspiração da arte, né? A gente tem, desde a metade do século XX, a arte urbana vindo cada vez com mais força. A gente vai ter artistas como a Jenny Roser ou o Java Jeff Cristo, que vão tomar a arte como a sua inspiração e o seu público e o seu palco. Então a arte sai das galerias e vai para a cidade. E o que eu vejo hoje é que quanto mais a cidade vai se tornando fragmentada, turbulenta, veloz, mais as pessoas sentem necessidade, sentem esse desejo de colocar a sua expressão nas ruas e nas avenidas. O que eu achei curioso, eu pedi para o Greg comentar depois do Ficori, é que é Espinoso, né? A cidade que você fez o painel do Lobo. Sim. É uma cidade histórica, Greg. É complicado você fazer um grafite, uma intervenção numa cidade histórica onde os prédios são tombados, né? Sim, realmente, numa cidade histórica é mais complicado você fazer isso, mas não é impossível, né? A Europa, ela é sempre um exemplo para todos nós com relação à mescla do antigo e do novo. Eles sempre conseguiram trabalhar isso bem. Eu até trouxe aqui um cartão postal de uma viagem quando a minha família fez para Praga, onde numa cidade medieval, do lado medieval de Praga, depois da ponte que liga a cidade nova à cidade medieval, tem um grafite do John Lennon. E é muito interessante você ver, porque é uma cidade medieval com centenas de anos a mais do que a Vitória, né? A Convento da Penha, por exemplo. E aonde eles não tiveram esse medo, eles souberam trabalhar isso, fizeram um grafite e hoje é ponto turístico. As pessoas vão lá e batem foto com o trabalho de uma pessoa que fez um grafite numa área histórica. Teve dificuldade lá? Não, lá que ela foi autorizada, né? Esse trabalho eu fui convidado a fazer, né? Pela própria prefeitura. Foi até engraçado que eu estava numa cidade e fui para essa outra cidade.
fui dando uma viatura. A polícia foi me buscar para fazer o trabalho. Aí os amigos que estavam hospedados comigo já começaram a zoar, né? Ó, rapaz, tem uns caras te procurando aí fora. Eu olhei assim, ih, meu irmão, sujou. Brincando, né? Já sabia que ia. Aí a gente fez até um vídeo na hora, os caras, você vai de viatura. Eu, pô, sério, cara, não tem outro carro para eu ir, não. Tô meio desconfiado, hein, tal. Mas eu fui convidado a fazer, já tinha um suporte, né? Pintaram o fundo da parede e tal. Ficou bonito. São 3 metros por 15, né? É, um muro amplo. Eu fiz em 2 momentos, né? Porque o curioso foi isso, que eu fiz primeiro uma primeira obra, que era na programação do festival que estava tendo. E eles gostaram dessa obra e convidaram para fazer a outra. E justamente a outra que eu fiz depois, que não tinha mais ligação com o festival, que eu fiquei muitas horas trabalhando, foi que eles tombaram como patrimônio cultural, né, da cidade. E o Greg está com uma revista aqui, Greg, vamos mostrar aqui. É uma revista, como é o nome? Comodidade, que tem a assessoria... como é que chama? Assessoria arquitetônica do Greg? Assessoria editorial. Do seu pai, do Gregório Episode? Foi uma surpresa Olha muito só, agradável. Aqui tem uma reportagem. Você pode comentar, Greg, sobre isso? Sim. É um trabalho do Ficori aqui. Do Ficori, foi uma surpresa muito agradável, porque quando eu fui convidado, não haviam comentado que o Ficori vinha, só a Eliana. E aí, pesquisando na biblioteca de casa para trazer alguma coisa interessante a respeito, eu vi essa reportagem que foi feita em Vitória e vou trazer para poder mostrar no programa. E aí, que surpresa, o Ficori está presente no programa. E vem cá, aqui é onde? Jardim Camburi, né? Muito bonito. No Village, e numa revista de arquitetura, voltada para arquitetura e design. Você vê como é que o grafite, como arte urbana, ele está junto, né, da arquitetura, do urbanismo como um todo. Olha só, eu queria que vocês comentassem umas imagens que eu vou pedir para colocar agora. São imagens de intervenções urbanas públicas e artísticas. Eu vou pedir para a Eliana comentar enquanto passa. Pode soltar as imagens, Francisco? Essas imagens são do que a gente vê pela cidade. Então, como eu falei, né, começa com essa pedagogia da cidade. Todo mundo sabe o que significa, né? Todo mundo fica de olho na contagem, todo mundo sabe. É uma comunicação visual, né? Exatamente, cidade, né? É uma comunicação visual que a gente já introjetou, né? A faixa, e aí entra a propaganda. Aí vem as pichações, né? Olha só. Com várias mensagens, normalmente muita coisa de indignação, né? Quanto vale o ser humano, né? E aí é interessante, porque a pichação, o grafite, ele assume exatamente o papel da arte, né? Um dos papéis da arte, que é fazer a gente parar e pensar, né? Quando você olha ali, você tem fome de quê? Você para, mas de quê mesmo que eu tenho fome, né? Quando a gente vê esse tipo de trabalho nas ruas, parece... aquela última pichação ali diz tudo, né? Fome de tudo, né? É verdade, a galera tá com sede de falar, né? Porque a gente é bombardeado por informação o tempo todo, né? Então, e muitas vezes nós não somos convidados a fazer parte da cidade. A gente vê árvores sendo cortadas, prédios sendo erguidos, né? Fachadas mudando de cor, o outdoor muda, tudo muda toda hora e a gente não está sendo convidado a participar nem com opinião, nem propriamente com a mão na massa, né, de fato. Então as pessoas chegam uma hora que aquilo vai ficando guardado e uma hora você tem que expressar de alguma maneira, né? E para muitos essa válvula de escape é pegar o que está mais próximo, o que está mais acessível e mandar bronca, né? E tem também imagens de grafite, que eu considero assim uma arte mais alegre, mais colorida, dá mais vida também à cidade. Vamos ver? Aí a gente vê já imagens de grafite, quer dizer, o símbolo da educação ali, o lápis, né? O colorido na parede. Esse aí eu gostei, olha só, uma caixa de telefone que se transformou num pacote de presente. Isso fica numa calçada ao lado de um cerimonial de festas infantis. Olha a ideia do pichador. Bacana. No centro de Vitória, essa imagem aí todo mundo já conhece, agora feita em alto relevo, né? É uma técnica usada muito ali na Barra do Jucu, parece, né? É o Natural que fez isso aí, junto com o Johnny. Isso. Que é um tipo de intervenção interessante também, né, Greg? Sim, claro. O grafite ele tem uma coisa interessante porque ele é na cidade, né? Da mesma forma que o Ficori fala, né, que ele absorve a cidade, é interessante você pensar que a sua pintura é absorvida pela cidade também, no muro. E você não precisa tratar o grafite como sendo a pessoa, ela vai lá e faz a arte dela para se expressar,
não apenas dessa forma, porque o grafite também pode ser utilizado como uma forma de arte urbana para atingir certos públicos, né? Tem um shopping em Vila Velha que ele está fazendo uma reforma na fachada dela e a reforma toda é grafite. Eles estão literalmente grafitando o prédio inteiro por fora. E foi tão interessante que o próprio tapume foi feito através de grafite, foram convidadas várias pessoas, porque o tapume era muito grande, na saída do estacionamento. E aí toda vez que você sai, você lê a mensagem. E a mensagem era um grafite tão simples, eram várias bolas, cada uma de uma cor diferente, e escrito no centro, mais cores, por favor. Né? Fazendo uma crítica com relação a essa cidade cinza, sem arte, sem cor, sem mensagem. Né? Olha que ideia interessante, né? Trazer o grafite, a arte urbana, para um shopping, para a fachada do shopping, e aproveitar o tapume, que é algo removível, né, que é algo temporário, para estar transmitindo mensagens, né, de alegria para alguém que está saindo do shopping, voltando para casa, para que ele reflita. É verdade. Eu disse que eu tenho um comportamento um pouco, eu tenho uma estética um pouco comportada da questão da pichação, mas eu quero mostrar 2 imagens de pichações que eu gosto muito. Vocês vão comentar também, depois eu vou pedir para saber se vocês concordam comigo ou não, que eu vejo e eu fico feliz com o que eu vejo. Vamos ver a pichação que eu separei para vocês aí. Tem a ver com o sorriso, né? Sorrir mais. Um dia sem sorriso é um dia perdido. Isso é uma pichação, a mensagem boa, olha lá que o pichador fez. Com uma linha ele fez um sorriso ali, ó, num quiosque em Camburi. Aproveitou as 2 janelas circulares, né? E fez isso aí faz muita gente sorrir, né, Figore? Inclusive é importante nós termos uma preocupação assim em definir do uso desse termo assim grafite, porque em origem, né, o grafite ele é uma arte transgressora e ilegal, né? Então a natureza dele ela é muito relevante esse fato da ilegalidade ao se falar de grafite. Então quando a gente passa a tratar de uma obra que tem as técnicas utilizadas no grafite, mas que ela já tem o consentimento, ela já é autorizada, em tese aquilo já não é mais um grafite em si, entendeu? Ele já passa a ser uma arte, pode ser uma arte mural, pode ser uma obra, né, uma pintura assim dita, mas que não levaria o nome grafite por não estar sendo expressada naquela forma essencial, que é você ir para a rua, e a rua também é um ambiente também que determina se é grafite ou não, né? Se você fizer uma mesma obra que você fez na rua e fizer dentro de um apartamento, já não é mais grafite. Se você estampar uma linguagem de arte de rua, de grafite numa camisa, já é uma estampa, não é mais grafite, né? Então é legal a gente saber assim que até na própria rua mesmo existem trabalhos com técnicas de grafite que já não são mais grafite pela forma como foi negociado aquela obra ali, entendeu? Então, tudo isso está dentro da cultura hip hop? Também, né? O grafite ele surgiu com esse nome assim atrelado à cultura hip hop na década de 60 nos Estados Unidos, né? Na periferia, onde já estavam surgindo ali as expressões do breaking, do MC, do DJ, né? Então esses 4 elementos faziam parte do mesmo universo. E África Bambaataa, que foi teve a grande sacada assim, de dar esse nome a essa união desses elementos, nomeou de hip hop. Então hoje em dia o grafite ele tá com o hip hop, ele sempre foi do hip hop, sempre será, mas nem sempre ele tá também dialogando com o hip hop assim, diretamente, entendeu? Muitas vezes também ele caminha para outras direções, porque é legal assim que no começo o grafite ele estava junto com o hip hop, porque no mesmo elemento, no mesmo espaço onde estava tendo a música, estava tendo a dança, tinha gente rabiscando a parede, fazendo tag, né, fazendo assinatura. Então estava muito junto. Com o passar do tempo, hoje em dia a conjuntura atual já não permite tanto que esses elementos caminhem juntos de fato, entendeu? Olha, só estou me pedindo mais um intervalo. Na volta eu quero comentar aqui com vocês, eu gostaria que vocês me ajudassem a entender por que o grafite ou a arte como em si tem uma força transformadora. Porque eu tenho até um exemplo aqui, que eu vou contar depois, de um garoto que mudou completamente através do grafite. A gente vai fazer mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta.
Voltamos com oportunidades. Nós estamos falando sobre as intervenções urbanas em uma cidade. Entre essas intervenções está o grafite. E o grafite, como eu disse no bloco anterior, tem uma força transformadora muito grande, né? Um exemplo de um garoto que estuda numa escola aqui no Sambão do Povo, é uma escola que está no espaço provisório. Segundo o diretor, ele pichava os muros da escola. O diretor observou aquilo, chamou esse aluno para fazer um grafite dentro da escola. Ele fez, o grafite deu certo, os colegas gostaram. Hoje, esse menino, que era problema, virou um monitor de uma oficina de arte, oficina de grafite dentro da escola. Eliana, é uma força transformadora mesmo, né? É uma força transformadora e é muito interessante ouvir você contar essa história, que a rigor é uma história que um pouco é a metáfora para o que aconteceu, para o que vem acontecendo com a própria manifestação da cultura de rua, com o próprio grafite, né? Que de expressão marginal, de repente vai aos poucos sendo incorporado, né? A gente tem um exemplo, a gente estava comentando agora há pouco de expressões em cidades históricas. A gente tem um exemplo lindo na Alemanha do castelo, que foi totalmente grafitado pelos gêmeos, né? A dupla de artistas paulistas, que aquilo se casou super bem com um castelo histórico, né? E é bem interessante a gente pensar nessa possibilidade. Greg falou a união do velho, do novo e velho. Exatamente. E é bem interessante a gente pensar nessa possibilidade da arte, grafite ou qualquer outra forma de manifestação artística, como inserção do indivíduo. E muito interessante a própria atitude do diretor da escola, porque se a gente for pensar no senso comum, né, o que seria o mais normal, entre aspas, seria ele criticar, seria ele, né, banir o aluno porque está ali sujando os muros da escola, mas ele incorpora aquilo como uma maneira de valorizar aquela expressão. Né? Então, nesse sentido, é muito interessante a gente entender que cultura não é uma coisa fixa. Tem muita gente que quer manter a cultura ali congeladinha, né? Cultura é música clássica, cultura é pintura de Rembrandt, né? A gente tem que entender que a cultura é uma coisa que se modifica a cada dia, né? E novas formas de cultura vão sendo incorporadas. O samba, quando entrou nas rádios, né? foi criticado, né? Como que pode samba, exatamente, né? Era só música clássica, música mais erudita. Hoje, né, a gente assim, vê isso acontecer com o funk. Tem um monte de gente, eu lembro que teve um tempo atrás uma polêmica porque um professor citou uma funkeira numa prova como sendo uma pensadora. E se você for pensar da onde ela vem, os valores que ela está expressando, claro que eu não estou defendendo que ela seja uma pensadora. Agora, dizer que aquilo não é cultura, pode não ser cultura que expresse a sua rotina, o seu dia a dia, mas é a cultura que expressa a rotina e o dia a dia de uma parcela da população. Isso a gente não pode negar, né? E isso tem que ser considerado, se a gente considera que a cidade é de todos. A arte urbana, não só o grafite, mas toda a arte urbana, o hip hop, o sertanejo como dança, toda esse conjunto de elementos, ele sempre foi aproveitado, né? Em Vila Velha tem um grupo que se reúne toda sexta-feira embaixo da terceira ponte, na Champanhar, réus da ponte, é até engraçado o nome, né? Como se eles fossem réus, pessoas perseguidas, que se reúnem para discutir grafite, pichação, hip hop, sorteiam latinhas de tinta e fazem grupos para ensinar as pessoas a pintar, a grafitar. E isso mostra o poder transformador, né? Porque muitas pessoas que estão ali na ilegalidade, estão escondidas, percebem que existem outras pessoas que também estão pensando isso, pensando a arte. E se reúnem para discutir isso. E aí a pessoa, né, percebe que não, eu faço parte, né, de uma arte maior, onde existem preceitos, existem pessoas que conhecem mais do que eu, onde eu posso ir, né, me inserir também, discutir junto. A gente vê, por exemplo, Ficora, que algumas pessoas fazem cursos de grafite, né, ou de pichação, não sei, mas qual é o perfil dessas pessoas que trabalham com arte de rua? Você tem ideia? O perfil é bem heterogêneo? O perfil é muito diversificado, assim, mas a maioria que se interessa são jovens, né? E muitos desses jovens depois ficam jovens mais velhos e continuam fazendo. A alma não envelhece, né? Não envelhece e continua com aquele amor, né, ao grafite, continua fazendo. Mas a grande faculdade, né, a grande universidade do grafite é a rua, né? O lugar onde você aprende, é ali que estão as informações mesmo, você, através da observação, através da troca de ideias, é o melhor ambiente para se aprender. Na prática mesmo, pegar a tinta, ir para a rua e aprender na raça.
Antigamente era mais difícil, né? A gente ia para a rua e nem tinha muito acesso ao spray, pintava com pincel, com rolinho, né? Não tinha acesso muito a revista, material, vídeo. Hoje em dia já está fácil. Entra na internet ali, o moleque que nunca fez nada, ele já passa da fase 1 para a fase 100 em uma leitura que ele fizer, entendeu? Tem vídeo tutorial ensinando, mostrando tudo. Então, mas existem pessoas que se especializam, né, em outras vertentes da arte, né? Fazem universidade, grandes grafiteiros, né? São artistas plásticos também formados, né? Então tem galera que busca especialização e acaba de certa forma utilizando aquele conhecimento também no grafite. Às vezes o conhecimento da rua ele utiliza na academia, em outros ambientes também. Então uma troca, né? As pessoas vão se alimentando do conhecimento em várias fontes. Eles usam elementos, né? Por exemplo, você usa elementos da natureza, eu vi que usa peixe ali, ou coisas mais simétricas. Cada um procura seus elementos para colocar na arte? Cada um tem um referencial, né? Dentro do grafite mesmo existem diversas modalidades, diversas linguagens de se fazer o grafite. E a própria pichação é uma linguagem dessas, é tag, né, que a gente chama, que é a assinatura de grafiteiro. Então, em base, todo grafiteiro, até no exterior, é chamado de writer, né, que é escritor. Então, todo grafiteiro é escritor de grafite, então, respeitando a base da escrita, né? Mas eu, na minha obra, assim, atualmente, eu busco referências muito na natureza mesmo, por isso de algumas formas orgânicas, busco referência na própria cidade, por isso de formas lineares, né, geométricas, e também em coisas que eu acho que tem um valor, assim, que no caso animais, no caso pessoas, né, que expressam alguns valores também espirituais, humanos. Eu quero mostrar agora umas imagens de intervenções urbanas que eu peguei pela internet mesmo. São intervenções feitas no Brasil, fora do Brasil também. Eu gostaria que vocês comentassem enquanto estiver passando. Vamos ver? Olha só. Interessante, continuidade das árvores. A continuidade, né? Ele fez realmente ali, agora que eu percebi. Eu não tinha percebido isso. Continua as árvores. Eliana, aí, ó. Aproveitando a natureza como parte da obra. Um paredão velho ali, né? Um parede de uma casa, parede de um prédio, pedindo silêncio na praça, seria isso? Interessante. Muita criatividade. Esse aí, a foto ficou... É um pregador. Um pregador isso é uma na obra praça, de arte. É um pregador gigantesco, né? e foi feita uma movimentação de terreno para parecer que ele está segurando a terra. Isso é um movimento, esse especificamente é um movimento que está tomando bastante força, que é essa ideia do crochê na cidade. Tem gente que faz isso em bicicleta, em tronco de árvore. Tem buraco, coloca o crochê. É isso aí dentro daquela caixa de telefone, né? Muita gente precisando, certamente. As pessoas precisam de bom senso. Para viver na cidade, a gente precisa de bom senso. Fez o hidrante ganhar vida, né? Carinha. Os olhinhos deles ali. Interessante também, assim. Outra também, né? Tem um projeto em São Paulo que chama Projeto 6,5, que eles pintam as bocas de lobo da cidade, né? Aquele lugar de escoamento da água. E chama 6,5 porque é a posição que a pessoa tem que olhar para ver. Cortou a cabeça do outro lá. Quebrado. Muito interessante. Olha que legal. Que é legal, a gente, desde pequeno, todo mundo tem aquela brincadeira de achar desenhos em nuvens, né? Então, se você trouxer essa brincadeira para a cidade, você vai achar formas em tudo. Você pode achar formas também, né? Ver imagens e coisas que já estão construídas ali, você pode transformar também para o seu universo lúdico, né? Muito bacana. Muito bom. Aquela questão do crochê, Eliana, está se disseminando na Europa, você falou? Na Europa. Em Berlim, eu estive em Berlim ano passado e eu vi, assim, bicicletários totalmente revestidos de crochê. Eu vi sabe, essa ideia do trabalho manual, voltando às árvores, os troncos das árvores. Tem uma corrente de valorização do trabalho manual que está tomando cada vez mais força, chegando no Brasil, mas eu te diria que tem com muita força isso na Europa, e chega até essa manifestação artística de rua também, né? Greg, você que fez um trabalho aí no centro de Vitória, você acha que Vitória é uma cidade resistente ou é mais aberto a esse tipo de arte? Não, eu acredito que é uma cidade resistente a esse tipo de arte, sim, bastante. É interessante que você vai em outras cidades, né? O próprio Rio de Janeiro, que é aqui perto, você vê bastante
grafite na cidade, no centro histórico tem bastante. Quando você chega aqui, você já não vê tanto. E a prefeitura faz questão de ir lá e pintar, né? Alguém fala e faz uma coisa, a prefeitura vai lá e pinta, num ciclo infinito, sem que a própria população e a prefeitura perceba que, né, não adianta ficar pintando, porque a pessoa tem um sprayzinho que custa bem mais barato que a minha tinta. Por que não trazer essa pessoa para ela poder fazer uma arte e ajudar a construir essa cidade? Aliás, a cidade deve ser desenvolvida pelos seus habitantes, né? E não somente pelos seus gestores, né, Ariana? Senão corre o risco de você não a reconhecer como sua. É verdade. Né? Uma grande questão para mim é isso, né? O que a gente chama de cidade hoje? Porque a gente vê questões hoje prementes, mobilidade urbana, segurança, que estão fazendo com que a gente entenda que cidade tem que ser isso, né? Cidade tem que privilegiar o fluxo, tem que privilegiar a segurança, mas a gente esquece um pouco das pessoas nisso, né? Então, em Vitória, um tempo atrás, a gente teve um movimento de manutenção de uma praça, por exemplo, né? E isso é uma coisa que é uma mínima resistência de dizer, olha, a cidade, no final das contas, é feita para o ser humano, é feita para a gente se sentir bem, é feita para a gente ser feliz, é feita para a gente dar um sorriso, como a gente viu ali nas diversas manifestações. Quer dizer, é muito mais interessante uma pessoa passar por um hidrante que tem uma carinha e dar um sorriso do que estar aquele hidrante ali totalmente igual aos outros, que não vai despertar nada, nenhum sentimento em ninguém. Né? E eu acho interessante esse tipo de intervenção, no caso do hidrante. Aqui em Vitória eu vi ali na curva do Saldanha um poste que também recebeu um rosto, né? Parece que dá mais vida, né, Ficor? Acho que a gente sente que a cidade está viva, e ela é viva realmente, né? Exatamente, as cores são poderosas, né? As linhas, a escrita, então a gente depende disso, é inerente ao ser humano, assim, a gente desde pequeno já está querendo se expressar, né, de alguma forma, e acredito que todo mundo um dia fez um tipo de pichação, nem que seja tomando banho, aí embaça o vidro lá, vai, escreve o nome, é normal, todo mundo faz. Eu apostaria, assim, até faria uma aposta de quem falar que nunca fez isso, entendeu? Um vidro de um carro embaçado, vai, escreve o nome, ou ali tá no escritório, aí vai, escreve uma coisinha, então todo mundo tem essa necessidade, né? E a cidade é um suporte perfeito, porque inclusive ele tem obstáculos também para você transpor, né? Ele tem sugestões assim maravilhosas, pô, tem uma janela que dá para você subir, escrever o seu nome lá em cima, tem uma porta de aço que está aberto o dia inteiro, mas fecha de noite, então são muitos convites que a cidade faz, né? Até na própria escola, por exemplo, você deu o exemplo de escola, na escola, muitas escolas parecem hospitais, não tem um quadro ali na escola, né? Só o quadro que a professora vai escrever. E apaga depois. Mas não tem arte, não tem nada, então o aluno está ali, na flor da pele ali, exalando criatividade, exalando sentimentos, e ele não tem onde absorver, onde olhar, onde trocar. Ele vai, escreve o nome dele e fala, pô, agora sim, né? Alivia até, pô, tô aqui. Aí o amigo vê também, faz e vira febre. Eu lembro quando eu era mais novo, na minha escola, era todas as carteiras rabiscadas. Eu vivia na coordenação porque eu ia, mas eu estava lá querendo escrever cada dia de uma forma diferente, né? Vamos fazer mais uma pausa aqui para a gente continuar essa conversa, esses segredos do Ficori aí, do passado, né? Acho que foi por aí que tudo começou. A gente vai fazer mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta, até já. Estamos de volta com Oportunidades. Esse é o último bloco do programa de hoje, falando sobre intervenções urbanas. E sobre intervenções urbanas, a gente está dando ênfase aqui no grafite, né? Até mesmo pela presença do grafiteiro Ficori Cabeleira, que está aqui com a gente. Ele estava contando um pouco do passado dele, que começou rabiscando carteiras, né, Ficori? Tem mais segredos aí? Que não é segredo, né? Eu e meu irmão também, né? Eu tenho um irmão gêmeo, que chama Bruno. A gente saía de casa assim e falava que ia brincar lá embaixo, né? Para meus pais, vamos brincar aqui na rua e tal. Ia com um spray assim, ia em algum lugar, isso de cedo, assim, 8 horas da noite, ia, assinava e saía correndo para casa de novo, com medo de ser pego e tal. E assinava, é um vício, assim, né? Quando você começa a assinar, fazer o tag, né? A pichação,
é um negócio que nunca vai sair de você. Onde você vê uma oportunidade, sem querer, querendo, você está fazendo. Seu irmão ali. também é grafiteiro hoje? Já entregou o Bruno também, né? Ele vai entregando o irmão. Só que o Bruno, ele não se dedicou tanto assim, né? Porque eu de certa forma, eu segui uma carreira, assim, dentro da arte, né? Que eu fui procurando novas possibilidades também, até de esse negócio de oficina. Eu ministrei oficinas desde 2005 até hoje, ministro aulas. Eu faço telas também, trabalho com exposições, com murais contratados. Então eu fui para um rumo mais profissional e ele seguiu o outro rumo dele, mas ainda faz grafite, ainda está na veia, né? Greg, você acha que os gestores públicos, eles aproveitam um pouco esse tipo de artista que nós temos, e muitos, né, por aí? Infelizmente aproveitam um pouco ainda, né? Existe uma resistência do poder público ainda muito grande com esse tipo de arte, né? Até comentei, né? Eles têm uma mania de ficar querendo passar o rolo de tinta por cima, não é um ciclo que não acaba. Você acha que deveria acontecer o que, assim, em questão de mentalidade? O que poderia ser feito? Olha, eu acho que é necessário, primeiro, eles se conscientizarem que essas pessoas estão querendo expressar alguma coisa, né? Muitas vezes o poder público, ele tem um problema, mas ele não pensa como... Né, o que esse problema realmente significa para... Né? O que ele significa? Não, vamos resolver ele. Qual é a forma rápida de resolver ele? Vamos passar tinta por cima? O que o poder público precisa é ele se conscientizar. Nós temos isso. Isso é um problema? Talvez não seja. O que ele significa? São pessoas querendo se expressar. A cidade é dessas pessoas também. Então vamos chamar essas pessoas para conversar e vamos parar de tratar essas pessoas como se fossem pessoas marginalizadas e tratá-las como pessoas que, né, são os eleitores, são os cidadãos, são as pessoas que constroem a cidade. Sentar junto com elas e ver, não, vocês querem se expressar, o que incomoda vocês na cidade, o que vocês acham que podem melhorar, quais são as suas sugestões, vocês querem fazer grafite e tal, qual é o prédio que vocês gostariam como exemplo, para a gente poder estar começando esse trabalho junto, né? É isso que falta, né? Eu acredito que o Fiore, né, é uma pessoa interessante. Na Itália ele é convidado. Aqui talvez poucas vezes ele tenha sido convidado pelo poder público para estar fazendo um trabalho da dimensão que na Itália ele foi. Num país onde você já tem um desenvolvimento maior, uma comunicação maior, onde o poder público sabe que essas pessoas fazem uma forma de arte. Tem gestor público, eu vi isso inclusive na página, se alguém interessar, procura lá na página do Facebook do Ficore. Tem gestor público, eu vi isso fora do Brasil, não sei se aqui no Brasil ainda já existe isso, que cria a arquitetura hostil para justamente afastar esses artistas, né? Usam talvez uma tinta específica para o grafite, a tinta não pegar na parede, um banco de praça com quinas cheio de obstáculos para evitar que o skatista passe pelo banco. A arquiteta Eliana Costa já está olhando aí. O que não, quer comentar? Esse é um assunto que realmente é um arquitetura hostil, não, complicado. Né? É uma cidade que não é para pessoas, né? Ou enfim, é uma cidade que é para poucos eleitos. Uma cidade que não tem morador de rua, que não tem grafiteiro, que não tem skatista. Então, o banco tem uma série de pontas. Aqui em São Paulo, a gente tem o viaduto, que colocaram uma série de pedras embaixo para as pessoas não dormirem ali, né? Quer dizer, quando o problema é social, o problema não é a pessoa que dorme embaixo do viaduto, o problema é a pessoa não ter onde dormir. Né? Para ele é mais fácil resolver daquela forma. Para ele é mais fácil resolver resolver daquela maneira. Hostil, né? E essa mentalidade é uma mentalidade que realmente a gente precisa repensar, porque ou a cidade inclui todo mundo, ou ela não é cidade, ou ela é cidadela, né? Ou a gente volta para um período medieval, onde a cidade era cercada e só alguns podiam entrar ali. Se a gente tem uma cidade hoje, no século XXI, que se pretende uma cidade inclusiva, ela tem que incluir todo mundo, ela tem que permitir a expressão de todo mundo, né? Ela tem que permitir que todos nós usemos as ruas. E o que a gente vê nesse tipo de manifestação dessa arquitetura hostil é exatamente a seleção de quem pode e quem não pode. É verdade, infelizmente. E a gente vê gestor público fazendo isso. Olha, o programa está chegando ao final, a gente tem conversa aqui para 2, 3 programas, mas eu preciso encerrar. E antes de encerrar, eu gostaria que vocês três fizessem as últimas considerações sobre o que nós conversamos. Vou pedir o Greg para iniciar, por favor. Como a gente, né, agradecer novamente o convite, a companhia dessas duas pessoas, que eu, né, principalmente o Fiore, que eu não esperava, né, a presença dele, né, e está dizendo que
para os nossos telespectadores que o grafite, como uma arte, né, ela precisa ser ouvida, né? Ela não deve ser mais negada. Já passou da fase dela ser negada há muito tempo, né? Ela já tem uma história, né, que nos permite ouvi-la. E eu acho que essa é a mensagem importante que deve ficar. Ok, muito obrigado, Greg, episódio. Agora, Eliana, suas últimas considerações. Então, acho que eu termino da maneira como a gente começou, né? Devolvendo para o público que está assistindo a gente a pergunta que você fez inicialmente: o que a cidade está querendo dizer para a gente? Eu acho que se amanhã de manhã todo mundo sai para a rua olhando de verdade a cidade, a gente vai ter uma cidade realmente de pessoas que gostem mais de circular pelo seu espaço, que tenham mais prazer no convívio com o outro, que sejam mais gentis, porque no final das contas a cidade é isso, ela é o espaço para o convívio humano, o espaço para expressar as diferenças humanas, o espaço para que você consiga, apesar de todas as nossas radicais divergências, que a gente consiga achar um ponto em comum, né? Então, o que a cidade está querendo dizer, o que a gente está querendo dizer um para o outro. Ok, Eliana, muito obrigado. Agradeço mais uma vez a sua presença aqui e com certeza essa pergunta aí, o que a cidade está querendo nos dizer, muita gente vai começar a responder, principalmente quem está assistindo esse programa. Na manhã a gente vai acordar, vai observar mais a cidade, assim como o Ficori sempre que vai à rua, não para de pensar, não para de maquinar, vai pensando na cidade o tempo inteiro. Agora, suas últimas considerações, Ficori. Queria agradecer o convite, parabenizar pela temática do programa, né? Muito interessante. E questionar também, incentivar aos telespectadores que participem da cidade, né? Que se questione mais sobre o que está sendo feito na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade, na cidade num todo. E comece a participar com opiniões, com ideias, né? E principalmente agindo, né? Vamos para a rua, vamos agir, vamos colocar a cor na rua, ideias, vamos rabiscar paredes, né? E vamos ter também sabedoria aí, buscar o conhecimento, buscar se inteirar nas coisas que dizem respeito a nós mesmos. Ok, Ficori, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui, pelas suas explanações de vocês três hoje aqui. Eu agradeço também a audiência do telespectador. O programa Oportunidades vai ficando por aqui. A gente lembra que a cidade está aqui atrás, nos painéis, na sua frente, ao nosso redor. Vamos observar mais a cidade, vamos ouvir mais a cidade. Semana que vem a gente volta. Até lá!